A paz do Senhor Jesus para todas. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Benini, eu sou psicóloga comportamental e nós tínhamos um encontro marcado presencial, né? E infelizmente por conta desse processo todo que nós estamos passando, não vai ser possível esse encontro. Mas eu tô aqui gravando esse vídeo para dizer que logo a gente vai estar junto e a gente vai conseguir falar muita coisa, porque a gente tem muita dúvida, né? A gente sempre pensa que a gente não vai dar conta, sempre pensa que não vai ser possível. E quando a gente tem esses encontros, esses ajuntamentos de mulheres, onde nós podemos perceber que também tem as mesmas demandas que nós temos, é muito importante para nós. Primeiro, porque fortalece a nossa fé. Em segundo, que nós conseguimos dividir nossos pensamentos, as nossas dúvidas, que são muitas, né? São muitas dúvidas que nós temos. E nós temos alguns temas para falar nesse encontro, que logo vai ser presencial, eu creio. Mas enquanto isso não acontece, eu separei um espaço de tempo nesse vídeo para a gente estar falando, dando uma pequena abertura de como seria ou do que a gente falaria, né? E pensando em tantas coisas, eu havia comentado com a irmã que nós falaríamos sobre família, sobre filhos, sobre casamento, sobre relacionamento, que hoje em dia tá muito difícil, né? A gente se relacionar, a gente ter um bom contato, um bom relacionamento com tantas coisas acontecendo à nossa volta. E eu separei esse tempinho pra gente falar um pouquinho sobre algumas coisas. E eu queria falar com vocês hoje sobre identidade, que eu acho que quando a gente se conhece, quando a gente entende quem nós somos, o que nós nascemos para ser e para fazer, nós conseguimos vencer muito mais os obstáculos que aparecem na nossa vida. Eu separei um texto que tá lá em Provérbios, que eu adoro essa fala, que tá lá em Provérbios 17, 22, que diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos, né? Então, o nosso coração, ele tem que estar alegre, porque já viu uma pessoa amargurada, uma pessoa entristecida, como é difícil até da gente conversar com ela, né? Eu conheço pessoas que é normal um dia a gente não tá bem, né? É normal a gente um dia não se sentir bem, é normal a gente estar com dificuldades com algumas coisas que nós estamos enfrentando, mas tem pessoas que estão todos os dias mal. Então a gente tem que entender algumas coisas, né? Existe uma coisa que chama crise de identidade, e isso tem que ser muito bem trabalhado para que nós possamos passar essa fase e entender como lidar com algumas coisas. Na verdade, a gente teria muitas coisas para falar, porque é muita coisa que a gente tem importante para falar, para ensinar, para mostrar, para aprender também junto, né, com outras experiências. Eu gosto muito de trabalhar esses encontros com mulheres porque a gente consegue despertar no outro, a gente consegue entender um pouco o outro, entender as limitações. Então, nessa parte de identidade, eu quero já desmistificar algumas coisas para você, mulher. Por exemplo, a gente às vezes acha que tudo tem que dar certo, não é mesmo? A gente acha que tudo tem que funcionar, que tudo tem que ser perfeito, que nada pode dar errado na nossa vida. E não é nada disso. Na verdade, precisam algumas coisas darem errado, sim. Nós precisamos, sim, que algumas coisas não funcionem da maneira como nós queremos que funcione. E isso é normal, isso faz parte da nossa caminhada. Então, nós nos frustramos com relacionamentos de amizades, por exemplo, não só de relacionamento amoroso, mas talvez nós depositamos tanta coisa em uma amizade, em uma relação, e às vezes quando nós vamos ver, nós nos decepcionamos. Mas isso é normal, tá? Isso é normal. Relacionamentos frustrados, amorosos, né? Para hoje, para quem já está casado ou para quem ainda não casou, lá atrás talvez você teve suas frustrações ou se encontra frustrada hoje no seu relacionamento. Eu quero aqui abrir um parênteses para você,
que há tempo para todas as coisas. Deus ele tem propósito em tudo que ele faz na nossa vida. E relacionamento, casamento é um deles. Eu recebo relatos quase que diariamente de mulheres insatisfeitas nos seus relacionamentos. Mas aí quando a gente vai conversar, quando a gente vai investigar, tem várias condutas que levaram esse relacionamento não estar tão legal. E um deles também está relacionado à posição da mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então isso é muito importante nós esclarecermos nesse vídeo e nessa fala que nós vamos ter posteriormente. É muito fácil nós jogarmos no outro. E quando nós olhamos para nós, isso entra na crise de identidade que eu quero falar aqui hoje. Será que eu consigo ver também as minhas falhas? Será que eu também consigo ver os meus defeitos? Será que eu consigo ver quando Deus começa a me dar uma chance para uma nova história, para um novo momento, deixar algumas coisas para trás, me libertar de mágoas, de tristezas, de decepções? Será que nós estamos entrando neste processo e nos ajudando com isso? Né? Então nós vamos falar sobre essas coisas também. Isso faz parte de uma identidade, a identidade de uma mulher segura, a identidade de uma mulher que tem postura. Lógico, tem momentos que nós somos frágeis. Tem hora que eu quero chorar também, tem hora que eu quero ficar sozinha, que eu não quero falar com ninguém, porque eu estou no meu momento. Mas nós temos que trabalhar a nossa resiliência diariamente, não é mesmo? Então eu quero deixar esse vídeo, eu quero pedir para a irmã Raquel, no caso, estar espalhando para as irmãs que estariam nesse encontro, colocar a minha posição diante, né, disso. A gente até poderia estar fazendo uma live, mas acredito que pessoalmente a gente consegue tirar muito mais dúvida, a gente consegue trabalhar melhor tudo isso. E eu creio, né, do fundo do meu coração, que logo isso vai passar, que isso vai acabar, né? A gente está atravessando esse momento. É um momento de internalização nossa, de conhecimento, de aproveitamento nosso, para a gente mergulhar dentro de nós também com muitas coisas que nós precisamos resolver conosco mesmo. Então, posteriormente, nós estaremos fazendo esse encontro presencial, juntamente com todas, e a gente vai trabalhar todos esses tópicos que a gente tem para trabalhar, né? Tem também a criação de filhos, que é muito difícil exercer essa profissão mãe, né? Eu sou mãe de 3 meninos, eu falo isso com propriedade, né? Exercer este momento, exercer o papel de esposa, de mãe, de cuidadora do lar, de trabalhar fora, encaixar tudo isso, né? Tem também as doenças psicossomáticas que eu gosto muito de falar também por onde eu passo, falar sobre isso, que elas existem e a gente precisa falar sobre isso. Então eu quero aqui deixar esse pequeno vídeo que já deu mais de 8 minutos, que era um pouquinho que eu ia falar, para que a gente comece a já ir montando perguntas que a gente quer fazer nesse dia, que a gente precisa esclarecer, para a gente ter um papo bem gostoso, bem dinâmico, bem participativo com todo mundo, para a gente estar podendo esclarecer todas essas dúvidas e todos esses pensamentos, e entender que nós não somos Mulher Maravilha, que nós não somos perfeitas, que nós não somos aquela que resolve tudo. Mas sim, nós precisamos ser sábias, né? Nós precisamos ter a sabedoria. Eu adoro esse versículo que eu li, que tá lá em Provérbios, né? Que o coração alegre serve de bom remédio. A Bíblia nos dá toda a ferramenta que nós precisamos. E eu creio realmente que o nosso coração alegre é um remédio para a nossa alma. Então é dele que nós precisamos cuidar. É com ele que nós precisamos nos encontrar todos os dias, né? E Jesus, ele vai nos ajudando, ele vai nos sustentando, ele vai trabalhando em nosso coração. Aquilo que nós não conseguimos, nós pedimos para ele e ele nos ajuda. E que você possa ficar com essa palavra hoje, que você possa ficar com essas palavras que eu acabei jogando aqui de uma certa forma pra gente tá entendendo algumas coisas, e que a gente se encontre logo, logo, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e logo, logo nós estaremos todos juntos, tá bom? Amém? Um grande beijo e até logo!